Fala galera, então vamos embora para mais um vídeo, para mais um vídeo de São Paulo. Fortalece aí e dá uma ajudinha aí com o like de vocês, sua inscrição, galera, beleza? Então bora pro vídeo aqui. Por que o São Paulo não deve antecipar a chegada de Lucas Ramon do Mirassol? O São Paulo não deve conseguir antecipar a chegada do lateral direito Lucas Ramon, de 31 anos. O Mirassol não tem se mostrado disposto a liberar o jogador antes do fim do seu contrato. Dia 5 de maio, apesar de não ter inscrito ele no Campeonato Paulista, São Paulo acertou um pré-contrato com o Lucas Ramon nas últimas semanas e abriu negociação com o Mirassol para antecipar a transferência, mas não obteve sucesso, pelo menos por enquanto. A tendência é que o lateral direito chega no São Paulo apenas em maio. O Mirassol não foi receptivo ao São Paulo nessa negociação para que o Lucas Ramon se transfira imediatamente para o Morumbi. Depois de o São Paulo contratar também outro líder do time, o volante Danielzinho, os times não conseguiram evoluir nas negociações. A tendência é que o São Paulo acerte um contrato de 2 temporadas com o Lucas Ramon, vai chegar no time para disputar a posição contra o Cedric e com o Mike. O entendimento da diretoria é que, por conta do calendário apertado desde janeiro, será necessário um bom rodízio dentro do time. Mas que estava no time e não convenceu o Crispo. Lógico, né? Nem deu oportunidade pro cara. Como é que o cara vai conseguir dar resposta pro técnico com bosta daquele lá? Olha, galera, fala bem a verdade. Se eu fosse presidente do time, nunca ia trazer esse Crespo de volta. Não tá fazendo nada que presta. Não conversei com o Crespo, emprestado ao Fortaleza. O plano da diretoria era para a posição de Vitinho do Botafogo, que poderia ser envolvido numa troca de jogadores, mas o lateral direito recusa a possibilidade de vir para o São Paulo no ano de 2026. O Mineiro Montes Carlos Lucas Ramon começou a carreira no Londrina e passou por outros times como Grêmio, Cuiabá, Bragantino, Bragantino, Guarani, Sport, no Mirassol. Foram 13 temporadas, quer dizer, com 128 jogos oficial e 9 gols feitos. Galera, lógico, né? Com o Crespo nada tá tendo pedaço. Vocês podem ver, ó. Aquele. Pra quem assistiu o jogo aí, galera, que foi uma bosta, entre Mirassol e São Paulo, que o Mirassol deu uma aula de futebol. O Crespo não larga a formação de 3 zagueiros por nada, mas por nada mesmo. Parece que até esse zagueiro aí tá comendo o Crespo. Não é possível, velho. Não é possível. Ou a zaga inteira do São Paulo tá casada com a filha do Crespo. Não é possível. Ou com a mulher dele, né, galera? Porque não é possível. Um homem burro, cara, que não larga essa formação por nada, velho. O time perdendo, precisando fazer gol, o cara, em vez de tirar a formação de 3 zagueiros, não tira por nada. Agora esse Sabino, Deus me livre, ou zagueiro ruim. Mas vamos continuar aqui. Aliados sugerem que o presidente do São Paulo renuncia ao cargo antes da votação do impeachment. Aliados de Júlio Casares no São Paulo têm aconselhado ao presidente que renuncie ao cargo até sexta-feira, data de votação do impeachment no Morumbi. A reunião do Conselho Deliberativo acontece na sexta-feira, um dia depois do jogo de São Paulo contra o São Bernardo pelo Morumbi. Quer dizer, Morumbi pelo Campeonato Paulista. Estão marcados protestos de torcedores para arredor do estádio. Nos últimos dias, pessoas próximas ao presidente têm sugerido que ele evita exposição pública de passar por um processo como esse. Entregue o cargo, mantenha seus direitos políticos. Nesse caso, o vice Harry Macias, alguma coisa assim, galera. Não sei se pode ter inglês. Júnior, de 80 anos, assumiria a função até o final do mandato. Em 2015, diante de denúncias que colocava a sua governabilidade em xeque, Carlos Miguel Aidar renunciou ao cargo do presidente. O cargo... Bom, galera, vocês vão estar escutando umas conversas, uns barulhos, porque eu moro em chácara, tá? Mas vamos continuar aqui. O cargo ficou com Carlos Augusto de Barros e Silva. O Leco, então presidente do Conselho Deliberativo, diante da possibilidade, hoje entrou em contato com Júlio Casares e questionou se existe a possibilidade de renúncia. Mas não houve resposta, até a publicação nessa reportagem. Mas galera, vocês acham mesmo que esse filho da mãe vai embora, galera?
Galera, pelas notícias que eu até postei pra vocês aí, né? Que esses dias eu fiquei sem postar aí, galera, por causa que tava chovendo pra caramba. Eu não tive como gravar vídeo pra vocês, galera. Porque a internet aqui, a minha internet aqui tá ruim demais, mas muito ruim mesmo. Você vai postar um vídeo, o vídeo demora 4 horas pra postar. Independente, ainda mais que se o vídeo ainda o vídeo é pequeno, ainda mais tem vídeo que é grande. E vixe, galera, demora uma eternidade. Então vocês me desculpa aí às vezes se ficava faltar vídeo, né? Mas é por isso que eu preciso, por isso que eu peço pra vocês o like de vocês e sua inscrição, beleza? Daí o canal do YouTube vai crescendo, eu vou conseguindo é, que tipo assim, eu vou ter mais ânimo pra postar pra vocês, beleza? Por isso investigo, é diretor de São Paulo que abriu 15 empresas enquanto ocupou o cargo do time. Nelson Marques Ferreira, ex-diretor adjunto do futebol do São Paulo, é alvo de uma investigação de polícia civil para a abertura de 15 empresas durante o período em que ocupou o cargo do time, no início de 2021 até novembro desse ano passado. O inquérito detalhado, a reportagem do Fantástico neste domingo, apura-se a ligação entre a criação dessas empresas e possíveis desvios de dinheiro das contas bancárias do São Paulo. A polícia civil foi alertada sobre um eventual esquema no time por uma denúncia enviada pelos Correios. No mesmo inquérito, Júlio Casares, atual presidente de São Paulo, e seu núcleo familiar também são investigados. Tem mais coisa aqui para ler, calma aí. Nós recebemos uma denúncia por meio de Correios dando conta de que havia uma série de desvios estruturados, sistematizados no hábito do São Paulo de futebol e que havia dirigentes envolvidos justamente com empresas. Prestadores quer dizer, de serviço, empresas ligadas a agenciamento de jogadores e esses dirigentes citados pelo denunciante teriam criado ou constituído franquias em shopping centers. É centers mesmo, galera. De maneira oculta, então eles seriam sócios ocultos de algumas franquias. E a partir daí, então, ô cacete, desculpa aí, galera, porque o mosquito ainda aqui tá feio. A partir daí, então, nós demos início a uma investigação preliminar. E nessa investigação preliminar, a gente conseguiu elementos indiciários, evidências constantes, dando conta de que essa denúncia é justamente com as evidências. Caso havia, né, sido coletados no caso de Corinthians e Vardbet, parecia ter verossimilhança, parecia ter credibilidade. Damos início a uma investigação formal via inquérito policial. Explica Tiago Fernando Corrêa, delegado que conduz a investigação. Nossa, velho, a polícia tá investigando, mas falar bem a verdade, hein? Galera, a gente que é torcedor, né, galera? A gente ia adorar ver a imagem dos policial levando Júlio Casares e seus amiguinhos pro carro de polícia e levando pra cadeia, né, galera? Quem é torcedor de verdade sabe o que eu tô falando, né, galera? Sabe o que eu tô falando? Nossa, esse é um presente. Olha, esse é um presente de Natal. Eu sei que o Natal já passou, mas esse é um presente de Natal. Nossa, ver aqueles filha da mãe mesmo. Bom, eu não vou falar outras palavras, quase que eu falando, por isso que eu repeti. Ver aqueles filha da mãe sendo preso, galera. Nossa, olha, o Júlio Casares e seus amiguinhos aí de bosta sendo preso, ia ser uma maravilha. Mas vamos aqui. Só tava falando aqui porque a notícia tava carregando, a internet tá lenta, galera. Justiça nega pedido do São Paulo e mantém reunião, quer dizer, híbrida e cálculo menor por impeachment. O Tribunal de Justiça do São Paulo indeferiu o pedido do São Paulo para a mudança no formato da votação que vai discutir o impeachment do presidente Júlio Casares. O time buscava que a reunião fosse apenas presencialmente, né? No entendimento da juíza Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, da primeira Câmara de Direito Privado, não há motivos para a mudança no que foi determinado anteriormente. Inicialmente, embora tenha sido discutida a questão de quórum
mínimo. Nossa, velho, galera. Mas tem palavra que é difícil pra caramba de ler, tá doido. O quórum mínimo verifica que a decisão acatada já admitiu que a reunião deverá observar para o seu início. A presença mínima defendida, quer dizer, pelo agravante, saliento que não houve determinação sobre o quórum de deliberação, mas apenas sobre a presença mínima para abertura, reunião pelo descabe trata do tema nesse momento. Nós mais como devida venha não vislumbrei. Qual o dispositivo regulamentar que veda a participação por meio eletrônico dos conselheiros? Diz o trecho da decisão. Bom, galera, se caso você estiver escutando um barulho de conversa aqui, é os vizinhos, tá, galera? Eu só for gravar dentro de casa, galera, não dá porque aí o povo de casa vai perguntar o que eu tô fazendo, pra onde eu vou postar o vídeo, isso, aquilo e tal, essas coisas. Vambora. A terceira vara civil, quer dizer, né? A terceira vara civil, igual carai, civil do Butantã havia concedido na última segunda-feira uma liminar definindo que a reunião para discutir o impeachment seja híbrida. São 254 conselheiros aptos a votar na reunião. O encontro havia sido marcado precisamente por determinação do presidente do Conselho Deliberativo, Otten Aires. Galera, o negócio tá feio, hein? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, galera, tem a escalação aqui, tem uma notícia da escalação, mas eu não vou ficar falando de notícia de escalação não, porque você sabe que o Crespo nunca muda, né, galera? Sempre é a mesma escalação, né? 3 zagueiros, 3 volantes, aí os lateral normal, aí os dois atacantes lá na frente, talvez dois, bom, na verdade são 2 atacantes, né, galera? Porque 3 zagueiros, os lateral, 3 volantes. Aí a pessoa vai me perguntar, mas que 3 volantes, você tá doido? Galera, quando o Papai Maio não joga, joga o Alisson. Aí vamos supor, o Alisson, Marcos Antônio, Babodilha. Muita gente fala assim, mas Marcos Antônio é meio de campo. Não, galera, Marcos Antônio é volante. Marcos Antônio às vezes só fica na frente, galera, pra ser o tal do camisa 10, o tal do falso camisa 10. Mas ele é volante. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas então ele não é volante, pô, é meio de campo ofensivo, galera. Ele é volante. Vocês podem ver que ele fica lá atrás. Quando ele tá na frente, fica lá atrás. Por quê? Porque como ele é o camisa 8, o Marcos Antônio, ele. Como é que eu falo? Como é que eu falo pra vocês? Ele vai. Na verdade, ele vai continuar jogando igual ele estava jogando no ano passado, entendeu? Então praticamente são 3 volantes. Entendeu, galerinha? Mas é isso. Vamos embora aqui, ó. São Paulo renovou sobre o valor de multa e dá aumento para o garoto Nicolas. Vamos ver aqui. Vou tentar falar rapidinho aqui, galera. Calma aí. São Paulo reajusta a multa nacional de Nicolas Bossari para 110 milhões e estica o contrato do lateral. O São Paulo aumentou a multa rescisória para o mercado nacional e esticou o vínculo contratual do lateral esquerdo Nicolas Bossard até 31 de dezembro de 2029. O contrato anterior era válido até a metade de 2029, mas tinha uma multa considerada baixa para o mercado nacional de cerca de 45 milhões. Agora o time deu a ele um aumento salarial de possibilidade de subir a multa para 110 milhões. A negociação, o time esticou o contrato do jogador por mais 6 meses. Terceira opção do lateral esquerdo, hoje a opção para Enzo Dias e Wendel. O garoto de 18 anos foi titular no primeiro jogo do ano, na derrota para 3-0 para o Mirassol. Escalado como ala, o jogador todo ao primeiro tempo até dar lugar ao atacante Ferreira, que tem jogado nessa função desde o ano passado. Então, né? O Ferreirinha só jogou essa posição porque o técnico é burro, né? Cria da base, Nicolas Bocelli é um jogador já valorizado em 2024. Foi eleito por um jornal espanhol como o melhor jogador sub-17 da posição chamando a atenção dos times como Barcelona da Espanha e Stuttgart da Alemanha. Galera, por enquanto é isso, tá? Não se esqueça da sua inscrição e do seu like, beleza? Mas galerinha, valeu!